Moisés está morto. A geração do deserto ficou para trás. Agora os olhos de todo um povo se voltam para um só homem, Josué. A promessa ainda está de pé, mas entre ele e a terra jurada, há gigantes, muralhas e um coração que precisa escolher, obedecer ou temer. O céu já falou, a espada está em suas mãos. E agora é guerra. E então, o Senhor falou com Josué. Não foram palavras suaves, foram ordens, claras, diretas, inadiáveis. Ser forte e corajoso. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Medita na minha palavra dia e noite. Não temas, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Não havia espaço para hesitação. O tempo da dúvida tinha acabado. O homem que ficava à sombra de Moisés agora precisava caminhar à frente, porque a terra prometida não seria entregue a covardes. Deus não prometeu conforto, prometeu presença, não garantiu ausência de lutas, garantiu fidelidade. O que Josué precisava não era de força física, era de obediência, de fé que não recua, de coragem que não se corrompe. O chamado havia sido dado, e o céu esperava apenas uma resposta. Vai ou fica. Josué ouviu a voz de Deus, mas isso não apagou o medo. Como atravessar um Jordão em cheio? Como enfrentar cidades fortificadas? Como liderar um povo rebelde, marcado por 40 anos de murmúrio e inconstância? A pressão era real, o desafio gigantesco e a responsabilidade esmagadora. Quantas vezes ele deve ter pensado, e se eu falhar? E se eu não for suficiente? O medo não era a ausência de fé, era a consciência do impossível. Mas é aí, exatamente aí, que Deus se revela. Não quando o homem se sente capaz, mas quando ele reconhece que não pode. E ainda assim, avança. Foi nesse abismo entre a dúvida e a obediência que Josué teve que decidir. Crer ou afundar. O mesmo Deus que falou com Moisés, agora falava com Josué. A promessa não mudou. A terra ainda era deles. A missão seguia viva. Mas agora era outro tempo, outra geração, outra liderança. Moisés viu a terra, Josué teria que pisar nela. Moisés abriu o mar, Josué teria que atravessar o Jordão. Moisés recebeu a lei, Josué teria que viver segundo ela. Deus não estava começando algo novo, ele estava continuando o que já havia determinado. Não era sobre talento, não era sobre carisma, era sobre fidelidade. Porque quando Deus escolhe um homem, ele não o mede pelo passado, mas pela disposição em obedecer no presente. A vara de Moisés ficou para trás, mas a promessa de Deus marchava à frente. Não havia garantias visíveis. O inimigo ainda estava lá, o rio ainda corria diante deles, mas Josué se levantou, e o povo o seguiu. Foi o primeiro passo, o mais difícil. Sem sinais no céu, sem vozes do além, apenas a certeza da promessa. Obedecer quando tudo faz sentido é fácil, mas obedecer no escuro, isso exige fé de verdade. A marcha começou silenciosa, pés tocando o chão da promessa, antes mesmo de verem suas muralhas ruírem. Josué não pediu confirmação, ele seguiu a instrução, porque fé não é esperar ver para agir, é agir mesmo quando nada parece mudar. E naquele silêncio pesado, a obediência se tornou arma, e a submissão, escudo. Eles não estavam apenas andando, estavam avançando no invisível. Ser forte e corajoso. Não era um conselho, era uma ordem. Não era sobre vencer batalhas, era sobre não fugir delas. Não era sobre conquistar vitórias, era sobre permanecer fiel. Coragem não é levantar a espada, é não abaixar os olhos diante do pecado, é não ceder quando o mundo inteiro grita, desista. Deus não pediu que Josué fosse perfeito, mas que fosse firme. Ele não exigiu força física, mas coragem para obedecer mesmo sozinho. Porque coragem, à luz da palavra, é escolher o caminho estreito, é suportar a pressão sem negociar princípios, é carregar a verdade até o fim. Corajoso não é quem bate no peito, é quem dobra os joelhos e continua crendo, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. Essa não é apenas a história de Josué,
É a tua história, porque o chamado à coragem não foi enterrado com ele. Ele ecoa até hoje, nos desertos da tua alma, nos rios que te bloqueiam, nas batalhas invisíveis que travas no silêncio. Quantas vezes Deus já te disse: sê forte, sê corajoso, e ainda assim escolheste paralisar? O mundo tenta te moldar com medo, mas o Espírito te chama para resistir. Não se trata de vencer na terra, mas de não perder o céu. O Messias não morreu para que vivas amedrontado, fraco, caído, acomodado. Ele morreu para que vivas com autoridade, com temor, com fidelidade. Não abaixe a cabeça diante do pecado. Não negocie sua fé por conforto. Não traia o céu por migalhas de prazer. Josué não olhou para trás. E tu também não foste chamado para retroceder. Porque quem é lavado pelo sangue do Cordeiro foi chamado para conquistar, mas antes de tudo, foi chamado para obedecer. Não é sobre o que você pode fazer, mas sobre o que ele pode fazer através de você. A coragem que ele exige é a coragem de seguir em frente, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mas confiando que ele está contigo. Ser forte, não pela força de um homem, mas pela presença do Senhor. A vitória não está em nossa habilidade, mas em nossa obediência. E ele nunca abandona os que o seguem. Agora a pergunta é: você vai marchar ou vai esperar? A espada já foi entregue. A batalha já começou.